Voltei. Com os avanços tecnológicos e surgimento dos tomógrafos, as teses de Broca e Fenech puderam ser comprovadas durante o funcionamento da linguagem. Também se tornou possível analisar o processo de desenvolvimento da linguagem e suas relações neurais desde o nascimento. Sendo a linguagem tão importante desde o nascimento, vamos verificar resumidamente como ocorre o processo de aquisição da linguagem. Estão envolvidos nesta aquisição o desenvolvimento de 4 sistemas interdependentes: o pragmático, que se refere ao uso comunicativo da linguagem no contexto social; o fonológico, envolvendo a percepção e a produção de sons para formar palavras; o semântico, respeitando as palavras e seu significado; e o gramatical, compreendendo as regras sintáticas e morfológicas para combinar palavras em frases compreensíveis. Não podemos nos esquecer que, durante esse processo, as redes neurais estão em pleno desenvolvimento. Os fonemas são associados e se transformam em símbolos de objetos e conceitos, as palavras, e estas são também associadas em frases que tornam mais elaborados e complexos os significados. Na fala, as palavras são separadas por nuances de tons de voz, acompanhadas de gestos e expressões faciais, que dão a coloração emocional da fala, ou seja, a prosódia. Nós falamos para expressar um pensamento. Logo, a primeira tarefa linguística de nosso cérebro ocorre justamente com os mecanismos do pensamento que se quer expressar, pois ao mesmo tempo devemos organizar os fatos e sentimentos em nossa mente. É necessário então buscar as palavras adequadas, substantivo, verbo, adjetivo, e encontrar os fonemas para pronunciá-las. Nessa sequência, o processo sempre passa por uma busca mental dos diversos elementos da fala, como, onde. A neurociência da linguagem considera que existe um dicionário interno chamado léxico mental, onde estão arquivados os vários elementos da linguagem. Os mecanismos de consulta a esse dicionário são extraordinariamente eficientes, pois permitem os reconhecimentos e a produção de até cerca de 3 palavras por segundo, ou seja, quase 200 palavras por minuto. Uma curiosidade. Estima-se que o léxico semântico de um adulto educado possa constar de cerca de 50.000 palavras e expressões idiomáticas. Com tudo isso, e a linguagem na psicanálise? Vimos que Broca e Fenech são contemporâneos de Freud. Vamos ver a abordagem da linguagem em 2 escolas da psicanálise. A filósofa Fátima Capreso apresenta em seu artigo de 2001 que o conceito de representação da palavra, proposto por Freud, aparece em 1891 em Sobre a Concepção das Afasias, e em 1895 Freud retoma esse conceito em Projeto de uma Psicologia, para explicar como é possível a rememoração consciente do pensamento. No Projeto de uma Psicologia, Freud propõe que a consciência, inicialmente, é apenas imediata e perspectiva, e que o surgimento de uma consciência imediata do pensamento depende da constituição das associações linguísticas, ou seja, da representação da palavra. Portanto, a linguagem possibilita a rememoração e, como consequência disto, permite o raciocínio e conhecimento real dos objetos. Lacan aborda a psicanálise de maneira estruturalista, evocando do ponto de vista linguístico a obra do suíço Ferdinand de Saussure. Saussure propõe que as relações estabelecidas entre as estruturas linguísticas e sociais analisadas, elas têm que ser compreendidas como um sistema em comunicação recíproca. Mesmo com o apoio do Zimmermann, vou nem ser leviano em querer apresentar Lacan, afinal, ainda nem possuo essa competência, mas digo que é bem interessante. Para finalizar, encontrei em toda a pesquisa para esse trabalho referência ao grande Chomsky. Seus estudos se centralizam no percurso psíquico da linguagem, em consequência disso, no domínio da razão. Dessa maneira, a relação entre linguagem e pensamento em Chomsky. Bem, é isso. Obrigado. Created using Powtoon.